Olá, tudo bem? Como você está? Eu espero sinceramente que esteja tudo bem. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este templo sonoro, onde nós celebramos a arte de ser alma. Seja bem-vindo, como eu disse, e aí você já conhece aquele esquema. Pega o seu café, o seu chá, o seu suco, acomode-se aí na sua poltrona. Eu não sei o que você está fazendo, ou de repente aquele clássico, vamos lavar uma louça junto. Como você sabe, eu gosto de fazer essas gravações ao ar livre, então você vai ouvir o canto dos pássaros, vai ouvir o barulho de repente de algum automóvel passando, porque eu acho inspirador fazer isso com a vida acontecendo do lado, e eu espero que não seja um problema para você. Então vem comigo nessa jornada. E como você sabe, eu sempre trago aqui que esse conteúdo é a partir das minhas vivências, das minhas experiências, de como elas me atravessam, das minhas percepções. E eu espero que talvez essas percepções encontrem algum fragmento dentro de você com o qual você possa se identificar e talvez trazer alguma clareza, alguma lucidez também que você possa se identificar. E hoje eu quero falar sobre algo que parece simples, mas que na verdade toca alguns pontos mais profundos da nossa trajetória interna, que é o que a gente chama de salto de fé. E a primeira coisa que precisa ficar clara é que esse salto ele não é para fora, não é algo externo que você vai e faz ali na esperança de que dê certo. Primeiro ele acontece dentro. É um salto que você dá para as suas verdades, para as suas certezas internas, para a confiança em si mesmo, antes de qualquer ação externa. E desde cedo, o mundo nos ensina a duvidar da gente mesmo, a confiar muito mais no olhar do outro, no que está fora, no que é visível, palpável, entre muitas aspas, comprovável, do que naquilo que sentimos e sabemos por dentro. O nosso mundo interno, ele é subjetivo, ele é íntimo. E justamente por isso, por ninguém mais além de você mesmo conseguir ver, nos dizem que ele é uma bobagem. E assim nós vamos duvidando da nossa própria verdade. Chegamos ao mundo como telas em branco, mas aí rapidamente nos projetam expectativas, crenças, modelos e formas de existir que não tem nada a ver com o que nós somos. E querendo ou não, nós vamos tentando corresponder. Só que esse modelo externo não serve para todos. Serve para alguns, mas não para todos. Olha o galo cantando. Que delícia. E confiar demais nisso, nesse olhar externo, nos afasta da nossa essência. Então, pensa, por que o sistema não quer que nós confiemos em nós mesmos? Quantas indústrias inteiras iriam ruir se as pessoas realmente confiassem em si mesmas? Lembra? Vós sois deuses. E o sistema, como ele é, se nós confiássemos em nós mesmos, se nós soubéssemos quem somos de verdade e se nós reconhecêssemos o nosso próprio valor, o sistema como um todo, como ele é agora, neste momento, ele colapsaria. Por isso, repetir o mesmo modelo de vida é muito conveniente, mesmo que não funcione para grande parte das pessoas. E para dar o salto de fé, é preciso começar a remover essas camadas, essas projeções
que ocuparam o lugar da nossa verdade. E dar o salto de fé é um gesto de ousadia. É ousado, muito ousado, confiar em si mesmo, quando tudo ao redor diz o contrário. É ousado olhar para o externo, ver que nada confirma aquilo que você sente e ainda assim seguir o que você sabe internamente. É ousado você dizer, agora é do jeito que a minha alma pede. Isso é uma grande ousadia. E essa ousadia só nasce quando você constrói uma relação interna verdadeira. Quando o seu ego entende que a segurança que ele busca não é a de prever os resultados, mas a segurança do acolhimento diante dos desafios da jornada. A segurança de saber que, aconteça o que acontecer, você está ali consigo. Você vai se acolher, você vai se receber. E quando essa segurança interna se estabelece, você está pronto, é mais fácil. O salto de fé, ele não aparece assim do nada. Ele vai sendo construído. Você vai acessando verdades, retirando camadas, fortalecendo a confiança interna, até que chega um momento em que não tem mais meio termo. Chega a hora em que a vida diz algo assim, ou vai, sabe? E esse vai não é um impulso irracional, é a culminação de um processo. E no tarô, ninguém representa melhor esse salto de fé do que o arcano 0, que é o louco. Ele é o útero cósmico, o ponto zero, o recomeço, sabe? E aquele momento escuro. E o louco, ele salta no desconhecido, porque ele tem uma jornada para cumprir. Mas ele não salta vazio. Antes vem a carta do mundo, que é a completude. Então ele salta depois de um ciclo inteiro vivido e integrado. Porque para mim é sempre isso, né? Na questão da jornada do tarô. Cada carta traz muito da energia do arcano anterior e do arcano posterior. E o louco, ele inicia esse novo caminho sabendo que terá logo na carta seguinte o mago, que tem todos os elementos necessários para fazer essa jornada acontecer. E assim como na vida, o salto de fé é um ponto entre um ciclo que se encerra e outro que se inicia. E é desconfortável. Meu Deus, como é desconfortável. E ele só é possível porque algo em você já se completou. E o próximo passo, mesmo que desconhecido, já está sustentado. Porque sempre existe uma rede invisível que nos ampara. E quando você já encarou verdades difíceis sobre si mesmo, verdades que doeram, mas que curaram, você deixa de ter medo da própria verdade. E quando você não tem medo da verdade, o medo como um todo começa a perder poder. Porque você sabe que pode encarar o que vier. Você já desfez muitas ilusões sobre si, sobre muita coisa que achava, que acreditava. Então, você já sabe como que funciona. Dói, mas resolve. E quando você tem estrutura, né, essa estrutura, você tem força, você tem você. E então você age a partir do entendimento, não da expectativa. Embora a gente, por natureza talvez, crie algumas expectativas, mas não necessariamente se apega a elas.
As expectativas elas surgem, porque nós somos humanos. Mas, como eu disse, você não se apega a elas. Você deixa que a vida seja o que é. E isso é maturidade espiritual. E esse salto de fé que parece tão grande por fora, na verdade ele é interno, silencioso. Ele acontece quando você volta para você, quando você confia nas suas verdades, quando você honra o que a sua alma pede e quando deixa de buscar a permissão externa para viver o que sabe por dentro. O salto de fé é, antes de tudo, um retorno ao seu eixo, à sua verdade, à sua autoridade interna. E quando esse momento chega, não é mais possível voltar atrás. E é um momento muito precioso. E se neste momento você estiver diante dessa possibilidade do salto de fé, dê esse salto de fé, porque a fé em si mesmo é a fé naquilo que você é, naquilo que você sabe. Seja ousado, seja ousada o suficiente para dar esse salto quando ele se mostrar importante e necessário. E eu agradeço a você que chegou comigo até aqui. Muito obrigada pela sua companhia aqui nesse bate-papo, nessa troca aqui de ideias. Se de alguma forma algo aqui te tocou, é porque a sua alma também se reconhece de alguma forma nessa vivência, nesse processo. E eu te agradeço imensamente por compartilhar comigo essa jornada. E a gente se fala na próxima. Planeta Terra, século XXI.